Alvíceras, Alvíceras, História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Robes. Hoje, um mundo que nasce, um mundo que vai morrer. O século III, reviravolta decisiva. O fim da dinastia Antonina, em 192, marca para a Igreja cristã, bem como para o Império Romano, uma data fundamental. Aquele acontecimento extraordinário a que demos o nome de Revolução da Cruz passa por uma fase nova. Entre os dois protagonistas deste drama está a ponto de produzir-se uma nova relação de forças. Chegou a hora em que o destino vai dizer em que campo estão a vitalidade, a virtude, a verdadeira autoridade e para que lado se abre o futuro. Ao longo do século III, através ainda de muito sangue e sofrimento, prepara-se nas profundezas da história o triunfo de Cristo, que terá no século IV a sua plena e completa realização. Vai operar-se, portanto, uma mudança de perspectivas em todos os terrenos, devido a duas causas simultâneas. Depois de 150 anos de lutas, a Igreja tem agora plena consciência das suas possibilidades. Os cristãos veem realizar-se a promessa feita por Jesus aos apóstolos, quando disse: "Coragem, eu venci o mundo." Se o grão de mostarda pôde germinar e lançar raízes num clima tão hostil, já não se pode duvidar de que venha a transformar-se em árvore. A Igreja mede a sua força pelo número de fiéis, que agrupou, pela solidez da organização que soube criar e ainda pela riqueza do seu pensamento. O que agora arrasta a alma cristã para a ação já não é, como nos primeiros tempos, um ato de fé sublime, mas quase absurdo nas suas preferências. É a própria lição da experiência. O cristianismo sabe que daqui para o futuro tem a seu lado a realidade dos fatos. A lição não passa desapercebida àqueles que encarnam o poder contrário, os chefes do Estado romano. Durante os 2 primeiros séculos, esses homens não tiveram consciência clara do antagonismo que opunha a nova força aos seus interesses e aos seus princípios. Não há dúvida de que combateram os cristãos, mas fizeram-no sem uma visão de conjunto e de um modo intermitente. Reconheceram neles, não conformistas, que era necessário atrair a uma conciliação, mas não inimigos irredutíveis. Não compreenderam que entre uns e outros havia de travar-se uma luta de morte. A partir dos fins do século II, já suspeitam disso. A Igreja é agora um poder que conta. Será necessário, então, fazer um acordo com ela ou tentar sistematicamente destruí-la? O dilema manteve-se durante 100 anos. Então veja que a Igreja ela já chegou num ponto aqui no século III em que ela já é um poder que conta. Ela já não é mais aquela Igreja que precisa ser pisada, esmagada e feita desaparecer. Ela não é mais aquele fenômeno que a todo custo é preciso que seja calado, é preciso que seja espizinhado e liquidado. Não, ela já se impôs, ela já é alguma coisa que conta, ela já é alguma coisa que tem algum poder, ela já tem um número de pessoas, de adeptos, suficientemente grande que merece ser considerada mais ou menos o fenômeno que aconteceu com os evangélicos aqui no Brasil de umas décadas para cá. Até um certo ponto, por séculos, os evangélicos não contavam nas propagandas eleitorais, não contavam, enfim, nas novelas, não contavam na mídia, não contavam nos comerciais, não contavam para efeito de marketing, não contavam. Agora já atingiu um número de pessoas tão grande, tão expressivo, que passa a contar nas novelas, passa a contar nos programas televisivos, passa a contar nas propagandas eleitorais e assim por diante. Mas, juntamente com o crescimento da Igreja, intervém um outro fator histórico. O Império já não é o mesmo de antes.
Os sintomas de declínio que podiam observar-se desde a época de Augusto foram se acentuando ao longo das 3 primeiras dinastias. Uma crise profunda prepara-se para abalar os alicerces deste império, que no tempo de Jesus, no tempo de Cristo, se julgava indestrutível. Uma revolução vai precipitar a ordem romana na anarquia e, quando a restabelecerem, perto dos fins do século, assumirá tal feição que as próprias bases da romanidade terão deixado de ser estáveis. Sob o mesmo nome, sucederá ao Império de Trajano e de Marco Aurélio uma autocracia despótica de estilo oriental. Em todos os terrenos, e não apenas no político, as forças de destruição se mostrarão cada vez mais eficazes. Nem a arte, nem a moral, nem a literatura, nem a vida social apresentarão os rasgos de vitalidade e de equilíbrio que caracterizam as grandes épocas. A história do século III é, para Roma, a de uma decadência que a velha energia latina procura ainda assustar, mas que nem sempre isso pode deixar de caminhar inexoravelmente para o seu fim. É impressionante observar que no outro extremo do mundo, nesse momento, a China dos Han, cuja ordem secular foi frequentemente comparada à do Imperium Romanum, se desmorona na mesma época. O último imperador de Han foi deposto em 220, um pouco antes, portanto. É ainda mais curioso observar que tiveram também grande influência neste fenômeno os elementos religiosos. Foi nesta época que o taoísmo se organizou como religião combativa, hostil à ordem estabelecida, e que o budismo começou também a instalar-se na China. Então, ao mesmo tempo que o taoísmo no Japão e o budismo na China cresciam, derrubando impérios, no Império Romano também crescia o cristianismo, de uma certa maneira também derrubando esse império. Claro que no caso do cristianismo, não se pode dizer como no taoísmo, no caso do budismo, a mesma coisa, porque o cristianismo cresceu nos ombros do Império Romano, de uma certa maneira, vide o concílio de Nicéia, o Edito de Milão, onde um imperador dá poderes à igreja, dá poderes ao cristianismo, coloca-o num pedestal, um status de religião oficial. Então não se pode dizer que com o cristianismo ocorreu a mesma coisa que com o taoísmo e que também com o budismo. São 3 religiões muito poderosas, que virão a ser muito poderosas, que estão crescendo juntas. O cristianismo começou antes, é claro, mas são 3 grandes religiões até hoje, e que naquele momento, no século III, do século II, ainda estavam, o cristianismo ainda estava muito fraco, muito perseguido, e o taoísmo e o budismo sequer existiam. Mas no século III, o cristianismo já solidificado, o Império Romano que o ajudou a estabelecer caindo, mas não por conta do cristianismo somente. O cristianismo também vai ajudar a derrubar, não a parte bélica, evidentemente, do Império Romano, mas vai ajudar a derrubar a parte religiosa que fundamentava a Roma antiga, os antigos deuses, a antiga religião que vai ser combatida quando o cristianismo ganha uma força. E quando você combate a religião estatal, de uma certa maneira também você está retirando uma das bases em que se sustentava o Estado. Mas o que vai realmente derrubar o Império Romano serão outras causas, inclusive não somente endógenas, como também exógenas. Sobre isso já falamos em tantos outros vídeos. No caso do budismo e no caso do taoísmo, acontecerá que, diferentemente do caso do cristianismo, o elemento religioso é que vai ser o preponderante, é que vai ser o protagonista da derrubada do elemento político, do elemento estatal. Mas isso fica para outro vídeo. Há um mundo que nasce e cresce cheio de esperança, e outro que se prepara para morrer. Há de chegar a hora em que se tornará indispensável o revezamento na história e em que o império agonizante se colocará sob a guarda da cruz. Então, veja que o mesmo Estado que vai dar crescimento ao cristianismo na época de Constantino, já falei sobre isso, vai passar por um abaulamento, onde o religioso vai criar asas e tornar-se independente, século III para frente, mas mais à frente, Idade Média,
o Estado vai novamente se unir ao religioso, à igreja, e novamente vão caminhar juntos. Isso fica para as cenas dos próximos capítulos. No próximo vídeo, veremos a crise do Império no século III. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser.